Nesse vídeo você vai descobrir a regra dos 72 e o poder dos juros compostos. Você com certeza já ouviu sua mãe ou seu pai falando que estava devendo, por exemplo, 10 mil reais para o banco e agora está devendo 20 ou 25. Muitas das vezes a gente aprende que os juros são coisas ruins e não boas, porém a gente tem os juros bons, que é os juros de investimento. Mas vamos falar dos juros ruins, aqueles das nossas dívidas, e nesse caso é os juros compostos, aqueles juros que incidem sobre o montante total devido e não apenas sobre o valor original. Para você entender melhor, eu vou dar um exemplo. Se você deve 10 mil ao banco e os juros são de 10% ao mês, depois de um mês você pagará 11 mil, ou seja, os 10 mil mais 10%. Se demorar 3 meses para pagar, os juros sobre os juros farão a dívida crescer exponencialmente. No segundo mês, a dívida será de 12.100 e no terceiro mês de 13.310. Isso mostra como os juros compostos aumentam a dívida com o tempo. Agora, imagine que uma pessoa pegou 10 mil emprestado a 10% de juros ao mês e demorou 10 meses para pagar. Ela não pagaria 20 mil, que seria o 100% de juros simples, mas sim cerca de 25.900 devido aos juros compostos. E o mesmo princípio se aplica aos investimentos. Quando a gente investe dinheiro e reinveste os rendimentos, também estamos aproveitando os juros compostos. Por exemplo, se você investir 10 mil a 10% ao ano, o seu capital vai dobrar em cerca de 7,2 anos. E como eu sei disso? Simples, usando a regra do 72, que é muito simples. É dividir 72 pela taxa de retorno anual. A regra do 72 é um método antigo. Ela foi mencionada em 1494 por Luca Pacioli, que é um cara aí considerado o rei da contabilidade. E essa regra ela ajuda a calcular o tempo necessário para um investimento ou uma dívida dobrar de valor. Ou seja, dividindo 72 pela taxa de juros anual, por exemplo, com juros de 30% ao ano, uma dívida dobraria em cerca de 2,4 anos. Mas essa regra também se aplica para os seus investimentos. Se você tem 100 mil investidos com um retorno médio de 12% ao ano, o seu capital dobraria em aproximadamente 6 anos. E isso acontece porque você reinvestir os seus rendimentos, ele gera mais rendimento ao longo do ano. Mas a regra do 72, ela não é exatamente exata. Ela tem uma pequena diferença no seu cálculo, mas isso não vai mudar o resultado. Bom, e agora que você entendeu os juros compostos, você pode explorar a regra do 72. Mesmo que seja uma aproximação, é uma maneira prática de você compreender o crescimento exponencial dos seus investimentos e das dívidas também ao longo do tempo. Bom, e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também de ver os outros conteúdos, pois tem muito ouro aí. Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau!